Avanço agora para a intensa agitação que tomou conta das escolas esta manhã. Protestos e boicotes marcaram a prova de avaliação dos professores. Escolas invadidas, polícia à porta, palavras de ordem contra o ministro. No Porto, 2 dezenas de docentes invadiram as instalações da escola, enquanto lá dentro outros professores faziam a prova. Em Évora, dirigentes sindicais foram impedidos de entrar na escola pela PSP. Em Viseu, tentativas de boicote à realização da prova, entre outras ações de protesto. Esta avaliação abrangia 4.000 professores contratados com menos de 5 anos de serviço que não puderam fazer a prova a 18 de dezembro devido a greves e boicotes. A data da nova prova foi anunciada na sexta-feira passada, com apenas 3 dias úteis de antecedência. Para contornar a impossibilidade legal de marcar greve, os sindicatos de professores convocaram reuniões sindicais para as 9 da manhã, de forma a que os docentes efetivos não comparecessem ao serviço de vigilância. A FENPROF entregou também 4 previdências cautelares para suspender a prova. Todas foram indeferidas. Escola Rodrigues de Freitas, Porto, 10h40 da manhã. Em cima da hora marcada para o início da prova, 2 dezenas de professores invadiram a escola para reprovar a prova que os avalia. É que os colegas estão a fazer a prova sobre a pressão do medo, estão a ser enganados e nós estamos todos a ser enganados por uma prova que nos quer despedir à partida, é só isso. Um protesto ensurdecedor à porta das salas, onde 16 dos 50 professores convocados realizavam a prova de avaliação de capacidades e conhecimentos. Nós só exigimos respeito por parte do Ministro, que não tem dó nem piedade dos professores, o que é muito triste, quando os professores a única coisa que querem é trazer a estabilidade às escolas e dedicar-se aos seus alunos de corpo e alma e não às burocracias e a este tipo de coisas. Nunca aceitei, disse sempre que não a fazia, já estive cá na manifestação em dezembro com os colegas, estou cá novamente, nem sequer estou inscrita e, portanto, estou aqui a representar todos aqueles colegas que não querem fazer a prova e mesmo aqueles que vão fazer porque se sentem ameaçados e porque se sentem obrigados a fazer. Um protesto que se fez ouvir alto e em bom som no Porto, um descontentamento que em Évora não passou do portão de entrada da escola, onde dirigentes sindicais foram impedidos de entrar pelos agentes da PSP, chamados ao local. Foi inconveniente. E eu só estava a dizer, como polícia não podem impedir a entrada nas escolas? Estamos a ser impedidos até pelas forças de segurança, à força de braços, que nos estão a impedir de entrar pelo portão da escola. Aqui só entrou quem estivesse diretamente ligado à prova. O Sindicato dos Professores pondera avançar com uma queixa-crime contra a escola e a PSP. A prova de avaliação gerou muita contestação e protestos por todo o país. A maioria dos professores, no entanto, acabou por fazer o exame. Mas houve também casos de professores que nem sequer foram convocados e não percebem porquê. Em Lisboa, na escola secundária Dom Pedro V, a prova realizou-se sem grandes sobressaltos. Os professores entraram contrariados. O Ministério obriga a que eu venha aqui, porque por iniciativa própria eu não o fazia. E saíram ainda mais indignados. É ridícula, como é óbvio, são perguntas de respostas dúbias, que nada provam e de pedagogia não tem nada. Mais uma vez conseguiram aquilo que queriam, estamos aqui, tivemos que realizar a prova. Metade dos 45 professores inscritos faltou ao exame, mas não foi o caso de Pedro Silva, que nem sequer foi convocado para a prova. Eu não fui convocado para fazer a prova, não sei porquê, tenho colegas minhas que estiveram em dezembro e que agora estão aqui. E o mesmo aconteceu a vários docentes em Viseu. No dia 18 estivemos cá, não houve condições para a realização da prova, o Sr. Diretor não admitiu atestar isso, nas nossas costas ele marcou-nos falta na pauta, pronto, e portanto nós estamos automaticamente excluídas. Na escola Alves Martins, perto de meia centena de professores juntou-se ao movimento Boicote e Cerco. Mesmo assim, dos 60 inscritos, mais de metade acabou por fazer o exame. Fomos obrigados, portanto não me restou outra alternativa. Agora é de lamentar é que não tivemos condições nenhumas para conseguir fazer o exame. Se as pessoas todas aceitarem isto, de facto, a partir da manhã, tudo é possível. Porque é assim que começam as ditaduras. Em Faro, o sentimento era o mesmo, indignação.
Eu estou desempregada há 2 anos, já estou no 3º ano. Não vai ser esta prova que me vai dar um local de trabalho. Nem quero. Hoje em dia já não me apetece ser professora nas atuais condições. Na escola Pinheiro e Rosa, apenas 35 dos 64 professores inscritos fizeram a prova. Também em Vila Real, os professores sentiram não ter outra alternativa senão fazer a prova. Somos uma classe, um tapete, continuamos a ser pisados e cada vez têm menos respeito por nós. Balanço do dia, docentes contrariados que acabaram por fazer uma prova que consideram injusta, humilhante e que tem um único objetivo: despedir professores. A Federação Nacional dos Professores considera ilegal a prova de avaliação no Deve Haver de uma longa manhã em Viseu. Mário Nogueira adiantou que a FENPROF vai avançar com queixas-crime contra alguns diretores de escolas, pela forma como decorreram os exames e plenários. Também o diretor-geral dos estabelecimentos escolares vai ser alvo de um processo-crime. Por Viseu, a FENPROF contra a prova que considera ser da humilhação e qual viriato em defesa dos professores contra o exame em ruptura com o Ministro da Educação. A luta continua e o gato para a rua. Gargantas afinadas no fim da avaliação e de um plenário que esteve por um fio, o diretor da EB23 de Abraveses anuiu à reunião no interior da escola e depois voltou atrás, oferecendo um local a 300 metros. A conversa é que terá havido desenvolvimentos novos, portanto só podemos dizer que provavelmente do Ministério da Educação alguém disse não pode haver reunião, que é tal coisa que eu disse de início, quem manda é o seu Ministro e o seu Ministro manda e está acima das leis. A escola é um sítio de liberdade, nota-se. A persistência ditou leis, os professores reuniram no refeitório. Nas conclusões de uma longa manhã, a FENPROF dá o exemplo de uma escola onde não foi feita a prova, em Gaia, ou se foi realizada, como em Amares, foi efetuada de forma desqualificada numa cantina. O rigor é algo que está ausente nisto tudo, portanto tudo valeu. Há proibição, em alguns casos, de reuniões sindicais, estão neste momento a ser apresentadas queixas na polícia e no DIAP contra os diretores, que impediram que isso acontecesse. Vamos avançar com o processo-crime também contra o Sr. Diretor-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Na Justiça vai então prosseguir o braço de ferro entre docentes e Ministério, já depois de ter sido encontrado o derrotado da segunda volta deste processo. O Ministro Crato perdeu. O Ministro Crato, se quiser, com dignidade, resolver e sair deste problema, falo saindo porta fora do Ministério hoje mesmo e demitindo-se. Os protestos dos professores têm já novo capítulo agendado, sexta-feira à porta da Assembleia da República, por altura da aprovação da lei que vai acabar com as grelhas salariais. A prova de conhecimentos dos professores foi também contestada pelos docentes que a realizaram. Falam em enunciados com perguntas despropositadas e com erros. É o enunciado da prova alvo de todas as contestações. De componente comum, pretende avaliar os conhecimentos e capacidades dos professores. Olhamos para alguns dos 32 itens. Do 20º ao 23º é apresentado um mapa com a rede de transportes de uma cidade. Qual o menor número de estações em que é necessário passar para ir do picadeiro ao quartel? Eu lamento, mas eu questiono-me. Se isto para ser professor é para responder a uma questão dessas, a menos que seja para saber se os professores sabem chegar às escolas, porque, quer dizer, isto é uma prova que se justifique para uma pessoa ser professora. Outra das questões passa pela análise de um conjunto de diagramas, nomeadamente com 4 concursos numa escola. A Maria participou em 2 deles. Qual dos diagramas seguintes é compatível com esta afirmação? É ridícula, como é óbvio, são perguntas de respostas dúbias, que nada provam e de pedagogia não tem nada. Mas há mais exemplos e de erros. Ou seja, tem um nome no enunciado que depois não consta cá em baixo, que é outra das coisas mais bonitas. Protestámos, disseram que nos tínhamos que calar, que não nos podia protestar. Depois, à terceira ou quarta vez, lá telefonaram para o júri da prova, que disseram que, entretanto, descontavam isto na cotação final, que é mais uma que é ridícula. É só um exemplo, só exemplos. Exemplos de uma prova para testar os professores, que exige ainda respostas com um mínimo de 150 palavras, inferior a 450, sempre com uma grafia legível.
No Jornal das 8 tenho o professor Paulo Guinote, que desenvolve há longo tempo um blog sobre as questões do ensino e tem também obra publicada sobre o tema. Muito boa noite, Paulo Guinote. Boa noite. Antes de mais, o que lhe parece o conteúdo desta prova que foi apresentada hoje a estes 4.000 professores? O conteúdo desta prova é um pouco deprimente. Para quem quer avaliar as capacidades e os conhecimentos dos professores, fazer uma prova geral deste tipo é o equivalente a fazer uma prova, sei lá, daqueles testes que se fazem online quase de QI, de raciocínio, de dedução. Não é uma prova que avalie de forma alguma as capacidades de um professor ou de um candidato à docência, para mais quando já exerceu a sua profissão. Encontra aqui, por exemplo, algum indicador sobre a capacidade pedagógica do professor? Não, de forma alguma. Alguma pergunta que dê para avaliar isso? Eu, por acaso, fui enganado, porque há 2 horas, quando esteve online, de repente vi um gráfico do PISA e fui ver. Fizeram uma pergunta sobre política educativa, sobre aspectos do sucesso escolar e tudo mais. Sim, é uma pergunta que está aqui no exame. Exato. E depois aquilo resume-se num gráfico a pessoa perceber se aquilo é mais 10 ou menos 10. Portanto, é uma prova que, de forma alguma, permite saber se alguém está capacitado ou não para ser professor, se tem conhecimentos ou não para ser professor, porque isto é uma espécie de miscelânea de perguntas sobre várias matérias. Essa que vocês mostraram sobre os transportes é boa. Lá vamos. Deixa-me começar aqui por outra, que é uma pergunta que apareceu na prova de hoje e que equaciona este problema. Um indivíduo entra numa loja para comprar um computador. Quando vai pagar, o funcionário explica-lhe que o preço de mercado não inclui um imposto de 19%, mas também não inclui um desconto de 10%. O funcionário que trabalha há pouco tempo na loja, e pelos vistos sabe pouco destas coisas, tem algumas dúvidas sobre a aplicação das percentagens. E depois o que se pergunta aos professores é qual das opções que seguem apresenta um raciocínio correto sobre a aplicação daquelas duas percentagens. Se aplicar em primeiro lugar a taxa de 19% relativa ao imposto, prejudica a loja, pois o desconto vai ser maior e o cliente paga menos. Se calcular em primeiro lugar o desconto de 10%, favorece a loja, uma vez que o desconto vai ser menor e o cliente paga mais. Terceira opção, o cliente paga o mesmo, qualquer que seja a percentagem que eu aplicar em primeiro lugar, os 19% do imposto ou o desconto de 10%. Última opção, como tenho de acrescentar uma taxa de 19% ao preço do computador e depois retirar 10%, posso acrescentar apenas uma taxa de 9%. O que é que isto diz? Pode dizer alguma coisa sobre a capacidade de gestão doméstica? Sim, em primeiro lugar é uma pergunta profundamente desatualizada, porque se está a falar do IVA já não é 19% há muito tempo. E o empregado se calhar ficará baralhado por causa disso. E a regra, digo eu, que a regra é os descontos sobre os preços finais depois de impostos. Exatamente, mas isso, vamos ver, isso avaliaria bem um eventual candidato a um empregado de loja de computadores. Para um professor de História, ou de Inglês, ou de Educação Musical, poderemos dizer, bom, o professor deve ter uma capacidade de raciocínio de resolver problemas da sua vida cotidiana, mas dificilmente isso tem alguma coisa a ver com a sua capacidade de dar aula, de mobilizar os alunos para aprendizagens e para ensinar os seus conhecimentos específicos. Porque a tal prova específica que devia suceder é esta, independentemente de nós concordarmos ou não com este modelo de avaliação dos professores à entrada na carreira. Porque a entrada na carreira tem um período probatório, e assim está legislado, e seria um ano de acompanhamento do seu trabalho, e assim seria o método certo, mas independentemente de tudo, o Ministério abdicou de fazer a prova de conhecimentos específicos. E portanto, é aquela que distingue os conhecimentos necessários para avaliar um professor de História de um professor de Matemática. Exatamente, ou seja, nós podemos dizer mal destas provas, não é? E dizer que elas não avaliam de forma nenhuma a capacidade pedagógica, os domínios científicos e tudo mais. Mas essa prova específica ainda podia ter o remoto pretexto de avaliar os conhecimentos dos professores nas suas áreas. Claro que tudo isto é muito relativo, porque tal como houve erros nesta prova e nos alunos, na produção de provas para os alunos, muitas vezes isso acontece, nós não sabemos exatamente quem é que está a fazer esta prova e qual é o humor da pessoa que está a fazer esta prova. Vamos imaginar que... O humor de quem faz ou de quem corrige? E depois temos o problema da classificação. Embora os critérios muitas vezes sejam apertados, há ali aquela espécie de composição no final que havia na primeira prova muito divertida. Sim. A última pergunta do exame é um texto de dissertação, digamos assim. Exato. Só que o problema é o seguinte. Estas questões foram selecionadas porquê? Com base em que modelo? Em que país é que isto foi feito e deu bons resultados? Isto não será apenas uma forma do atual ministro dizer estamos a avaliar os professores, estamos a pôr na ordem aquela classe que está sempre revoltada contra a avaliação, mas não é de forma alguma uma maneira correta, justa e de qualidade e competente de avaliar os professores. Seja à entrada... E aqui isto nem é na entrada da carreira. Isto é aplicada... Esta prova é aplicada a professores desempregados,
que na maior parte dos casos continuarão assim desempregados. Deixe-me só interromper a nossa conversa para voltarmos para uma última pergunta, mas eu aproveitava porque, entretanto, temos aqui a declaração do Ministro da Educação, Nuno Crato, que acaba de fazer um balanço deste dia, sublinhando que, lamentando os incidentes, garantindo que a prova se realizou dentro da lei e que ela foi realizada em 87 das 88 escolas que estavam previstas. A prova realizou-se dentro da legalidade. Aliás, o Ministério da Educação, em todo este processo, atuou no estrito respeito da lei, no estrito respeito dos prazos da lei. Nós suspendemos todo o exercício de preparação do processo para completar a prova quando houve por parte dos tribunais providências cautelares que o sustiveram. Aguardámos serenamente pelas resoluções dos tribunais superiores. E quando os tribunais superiores nos deram razão, nós preparámos o recomeço da prova. A prova está neste momento concluída e isso é uma boa notícia para o sistema educativo. As declarações de Nuno Crato há instantes, invocando aqui a legalidade do procedimento, mas aquilo que nós estamos a falar é do que é que isto revela sobre a capacidade de um professor para dar aulas. E eu queria só citar mais um exemplo, de resto já foi em parte mostrado ali na reportagem, mas gostava de ouvir sobre ele, que é um mapa que apresenta a rede de transportes de uma determinada cidade. Estão representadas as linhas do metropolitano, a estação de comboios, o terminal de autocarros e a ligação deste terminal ao cais para a travessia do Rio. Depois há um conjunto de dados, a rede de transportes começa a funcionar às 6 horas, no metropolitano há uma carruagem que sai de 5 em 5 minutos, o tempo que demora a fazer um percurso é contado de uma determinada maneira e tal. E depois as perguntas que se colocam são deste género. Qual é o menor número de estações em que é necessário passar para ir do picadeiro ao quartel? Depois outro, que é qual é o número mínimo de autocarros e de barcos que são necessários para garantir as condições normais de funcionamento da rede de transportes? Que comentário é que isto lhe merece? Eu tenho dificuldade em comentar em horário nobre esse tipo de questões e esse tipo de propostas de resposta, porque provavelmente é apenas um apelo a que os professores usem os transportes públicos da forma mais económica possível e que eles se organizem na sua vida diária, porque, volto a dizer... Isto é o que centenas de milhares de pessoas sabem fazer todos os dias de manhã quando vêm, por exemplo, da Margem Sul para trabalhar em Lisboa, ou se deslocam dentro do Porto. Desde os meus tempos de primeiro ano de faculdade, que tinha que apanhar o comboio, ligá-lo com o barco e assim ligar com o metro ou com o autocarro em Lisboa, que eu aprendi a fazer isso. Isso não fez de si um professor, só por isso? Não fez de mim um professor, quanto muito tornou-me uma pessoa impaciente com os transportes. Agora, a questão é a seguinte, nós estamos a menorizar uma classe profissional altamente qualificada com este tipo de provas. O meu problema não é com o grau de dificuldade da prova, porque se pusessem aí perguntas completamente disparatadas sobre matérias que os professores não dominam naturalmente, mas que possam ser óbvias para outras pessoas, isso não significava nada. A questão é, um bom professor precisa do quê para dar aulas? Tem que ser avaliado em contexto. Ora bem, era exatamente isso que eu gostava de lhe colocar, pegando aliás num título de um artigo publicado este fim de semana pelo Público, que é, afinal, o que é preciso saber para ser professor em Portugal, para ensinar em Portugal? Depende a quem se pergunta. Se perguntarmos provavelmente aos alunos, será aquele professor que lhes sabe explicar bem a matéria, que sabe organizar uma sala de aula com um bom ambiente e que sabe proceder a uma avaliação justa ao longo do ano. Se perguntarmos aos próprios professores, será uma resposta parecida com a dos alunos e terá a ver com mais outras questões ligadas ao funcionamento de uma escola e o desempenhar de outras funções dentro da escola. Se for ao Ministério, é resolver um questionário de cultura geral e de dedução lógica, o que só revela uma certa corteza de vistas do próprio Ministério acerca do que é ser um bom professor. Um bom professor não é uma pessoa que está desempregada, que não tem quase perspectivas de emprego e que ainda tem uma prova à entrada do exercício da docência, depois de 5 anos de um curso universitário que fez especificamente para ser professor, validado pelo próprio Ministério da Educação e que, volto a dizer, quando entra na carreira tem lá previsto um período probatório para ser acompanhado durante o ano para ver se está adequado à função. Esta prova destina-se, como já muita gente disse, a fazer uma espécie de triagem. E embora não vai eliminar muita gente, vai afastar alguns milhares de professores ou de candidatos a professores do possível exercício da docência.
Quanto a... é uma boa notícia, mas quantos destes professores vão entrar no sistema nos próximos tempos? A redução do número de contratados foi brutal nos últimos anos e, tal como a avaliação dos que estão dentro do sistema e já no quadro, tudo isto não passa de uma ficção que o Ministério da Educação e o Governo criaram para dar ilusão à opinião pública que estão a ser rigorosos. Nada mais falso. Paulo Guinaldo, muito obrigado por ter vindo ao Jornal das 8 neste dia em que foi feita a segunda prova de avaliação geral aos professores com menos de 5 anos de serviço.